Eu quero aproveitar e trazer outros trechos agora. Vou mostrar um pouquinho do que disse o ministro e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. É o momento de olharmos para o futuro e reafirmarmos a urgente necessidade de neutralização de um dos grandes perigos modernos à democracia, a instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista. A necessidade da edição de uma moderna regulamentação, como vem sendo discutido no mundo todo democrático. E aí, Piperno, o ministro Alexandre de Moraes foi o que mais, em seu discurso, demonstrou a preocupação com o universo digital, principalmente neste ano de eleições municipais. Claro, e essa é uma preocupação de boa parte da sociedade, pelo menos da parte, eu diria para você, mais lúcida. Até porque, vejam, eu acho que hoje a gente já tem ferramentas e bons recursos para coibir, por exemplo, excessos, calúnias, atitudes extremadas. O Alan citou várias aqui. Por exemplo, falava em pedofilia, terrorismo, etc., esse tipo de coisa, e aí já há na lei do Brasil hoje mecanismos que possam inibir esse tipo de tentativa de mentiras e de exageros. De qualquer forma, a lei agora ela traz, esses projetos recentes trazem, por exemplo, alguns avanços importantes. E um deles nós tratamos várias vezes aqui nos últimos dias em relação à identificação das pessoas que fazem uso das redes e que agora não vão mais poder se esconder atrás de perfis aí um tanto esquisitos, o que certamente também levará à inibição desses conteúdos ilícitos. Mas, de qualquer forma, as mudanças propostas, e aí se fala, por exemplo, na comparação com o que existe hoje na comunidade europeia, alguém citou aí Austrália, Canadá, etc., elas visam, sobretudo, dar um pouco mais de responsabilidade, dar um papel mais responsável às plataformas. Então, esse é o novo alvo. Hoje, por exemplo, li uma grande reportagem, uma revista importante, que falava, por exemplo, de uma plataforma que está instalada aqui no Brasil há uns 5, 6 anos, e que ela, inclusive, por iniciativa própria e dos seus integrantes, ela tomou partido em uma eleição recente, inclusive apoiando impulsionamentos. Então, esse é o tipo da atividade a qual ela tem que ser de alguma forma responsabilizada, até porque hoje ela nega que tenha feito isso. Então, vejam, as plataformas elas não podem estar imunes a alguns rigores da lei. Então, deve-se exigir também delas a transparência que é requerida aí do usuário individual. Agora, às 5h29 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí, 3 em 1, ainda tem meia hora pela frente. Eu quero trazer um outro trecho do ministro Alexandre de Moraes, que diz que as milícias digitais ferem a democracia e a dignidade. E esse novo populismo digital organizou sua máquina de desinformação, com a criação de milícias digitais que vêm atuando sem restrições nas redes sociais, ferindo não só a democracia, mas a dignidade das pessoas, causando um aumento de morte de adolescentes por bullying digital. Nós, democratas, não podemos compactuar com a continuidade dessa ausência de regulamentação. E uma das soluções para isso, né, Felipe Dávila, passa justamente pelo que discutíamos, a identificação dessas pessoas que hoje atuam nesse ambiente virtual. É verdade. Aí, tem duas coisas aqui como princípios numa lei para regulamentar a parte disso no sentido de aumentar a liberdade de expressão. Tem duas coisas, que é aumento da responsabilização individual. Isso está de acordo com os princípios fundamentais da democracia. O cidadão tem que ser responsável por aquilo que ele fala, aquilo que ele diz e aquilo que ele age.
Então, tudo que aumentar a responsabilização individual, e aí a pessoa física e jurídica, está correto, está de acordo com melhorar os critérios para que essa liberdade de expressão seja mantida. O segundo critério fundamental é o aumento de transparência. Quais são os critérios que estão sendo utilizados? São duas coisas que são compatíveis com os princípios liberais, os pilares da liberdade de expressão. Agora, tudo que vai além disso, nós estamos entrando no pântano da censura, nós estamos entrando no pântano de cercear a liberdade de pensamento, de opinião e de expressão. Esta liberdade que vem sendo cerceada de uma maneira extraordinária em quase todas as democracias do mundo. No momento em que professores têm medo de dar aula se falar alguma coisa que vai afetar a crença da seita A, no momento em que jornalista sério não pode mais divulgar dados e fatos que têm a ver com a verdade por causa de pressão de militância, no momento em que nós temos pessoas que têm medo de se expressar suas opiniões e ser cancelado, nós estamos numa fase perigosa ao lidar com um pilar fundamental da democracia, que é a liberdade de expressão. Como eu disse, é a mãe de todas as outras liberdades. Portanto, temos que tomar muito cuidado, porque não é a lei que vai resgatar o que é a verdade. É a prática de cidadãos responsáveis que sejam culpados ou elogiados pela maneira pela qual ele utiliza a liberdade de expressão, a sua fala, os seus atos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a liberdade de expressão está, sim, sob imenso ataque no mundo democrático. Não estou dizendo só o Brasil, não. Europa, Estados Unidos, esses lugares que eram considerados lá a meca da liberdade, vêm sofrendo de maneira absurda, como nós vimos recentemente no próprio Estados Unidos, né, Langânia? A demissão da presidente da Universidade de Harvard por causa disso. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não transgredir esta fronteira onde a liberdade de expressão é cerceada em nome do bem comum. Piperno levantou a mão, o que foi, Piperno? Esse é o Dávila toca numa linha que é muito tênue e fundamental e a qual provavelmente as grandes democracias ainda estão aprendendo a lidar, que é o confronto, até onde a liberdade de pressão ela pode inibir a liberdade de expressão. Uhum. Então, quando o Dávila fala, por exemplo, na questão do cancelamento, isso é óbvio que não está previsto na lei. Lei nenhuma vai falar, olha, você é proibido ou você é autorizado a cancelar alguém. Tal, né? A lei não toca nisso. Só que isso é uma realidade que ela se impõe de uma forma devastadora e que, de fato, as sociedades, mesmo as democráticas, modernas e que tenham leis mais liberais, elas ainda não sabem o que fazer com isso. Então, quando você emite a tua opinião e, de repente, né, vai uma turba, o mundo vai te pressionar numa rede social, é óbvio que você automaticamente se provoca uma autocensura. E aí, quer dizer, nem é necessário que haja a coerção da lei. Mas você, até por receios, até por falta de blindagem, por falta de mecanismos, você se autocensura. E aí, como é que cada um de nós vai passar a lidar com isso? Porque, veja, esse é um terreno pantanoso, ao qual é muito difícil você impor algum limite. Como é que você vai falar, Evandro Cini, você não pode pressionar, você não pode provocar o seu gabinete do ódio particular para tentar inibir o Langani. Como é que a gente vai lidar com esse tipo de coisa? Então, isso é duplamente perigoso por tudo isso que eu expus e também porque
aí sim dá margem a impulsos autoritários, de alguém que tenha poder, o condão de mexer com a lei, para poder fazer com que essa lei, aí sim, ela tenha mecanismos inibitórios. Gani, quer arrematar algo? Quero. Eu queria até parabenizar a fala do Piperno. Quando eu brinco que ele é um liberal clássico, eu estou falando do fundo do meu coração. Você não consegue apenas parabenizar, não, eu preciso dar uma provocada. Né? Não, mas é verdade. Ele trouxe, acho que, um ponto que é fundamental. Existe hoje já uma censura velada, que ela não ocorre pela justiça e que é muito mais grave, que é esse assassinato de reputação, que é esse linchamento em massa, do qual eu sou absolutamente contra. Então, por exemplo, existem alguns temas que, se você tentar debater publicamente, e por mais que você traga fatos, por mais que você traga argumentos, por mais que você procure, Evandro, embasar a sua opinião, se determinado grupo ideológico ele não concordar com aquilo, ele vai para cima de você e começa a pedir a sua cabeça, por exemplo, para onde você trabalha, né? Então, pessoas que já foram alvos de linchamento virtual sabem o quão difícil é isso, porque atrás daquela pessoa que deu determinada opinião, Evandro, tem uma história ali, ela tem família para sustentar, ela tem um emprego, ela presta contas para a sociedade. E aí, no anonimato de várias pessoas, né, fazem esse linchamento virtual sem nenhuma responsabilidade, sem entender que aquilo é um ser humano, né, num processo de desumanização. Então, isso eu acho muito grave o que tem ocorrido, não só no Brasil, também nos Estados Unidos. A gente tem exemplo nos Estados Unidos de conservadores que eles não conseguem dar uma palestra. Eles vão ao evento numa universidade americana, começam aquela barulheira e eles não conseguem simplesmente proferir uma palestra, né? Dado a essa turma que é muito agressiva, muito intolerante. E aí até deixa eu recomendar aqui um livro que fala muito sobre isso, que é A Guerra contra o Ocidente. Vale a pena ler esse livro.